Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você a fazer parte dessa grande ciranda do bem. Da onde você está? O que você pode fazer pelo próximo? Qual é o próximo mais próximo de você? É seu filho? É seu marido? Sua esposa? Sua avó? Quem é que está mais próximo de você e está precisando da sua atenção? Às vezes, apenas oferecer o ombro, o ouvido, um abraço, estando dentro de casa, né? Um olhar carinhoso, um pouco de atenção, pode fazer toda a diferença, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, com a questão da pandemia. Muitas pessoas estão se sentindo, às vezes, solitárias dentro de sua própria casa. Não é essa a nossa intenção, né? De fazer com que a gente fique cada dia mais distante uns dos outros. Nós precisamos de nos aproximar cada vez mais, principalmente de nós mesmos, nos autoconhecendo e também buscando fazer aquilo que é bom para a gente, cuidando da nossa saúde, fazendo exercício, tomando bastante água. Quando ficar com raiva, contar até 10, respirar profundamente, ficar calmo, sempre ter um sorriso no rosto, porque o sorriso é a melhor forma da gente começar o dia, não é verdade? Você sabia que quando você sorri, só o fato de você levantar os lábios e fazer esse movimento de sorrir, o seu cérebro, você manda para o seu cérebro uma mensagem de que está tudo bem, e ele então te devolve para o sistema imunológico, aumentando e melhorando o seu sistema imunológico. Está vendo? Pequenas atitudes, grandes resultados. Então vamos começar, né, a nossa vida, os nossos momentos, estar com as pessoas que nós amamos, mas sorrir. Sorrir sempre, que é tomando uma pequena atitude, né, do sorriso, para nós podermos estar cada dia melhores. E o nosso programa hoje vai estar recebendo José Romero. José Romero, ele é sargento bombeiro militar, mas ele também é músico. Ele veio direto, sabe de onde? Ele morava lá em Pernambuco e ele vai nos contar a sua história. É uma história muito bonita que está envolvendo a família, como é importante nós honrarmos os nossos ancestrais. E ele vai contar um pouco dessa história para vocês e tenho certeza que vai tocar o seu coração. Muito prazer, muita alegria em recebê-lo no nosso programa hoje, Romero. Eu que agradeço, Maristela, pelo convite e estou muito feliz em estar aqui nesse programa. Olha, é uma alegria para a gente, porque nós conhecemos você, Romero, sabemos que você vem de uma família humilde, de muitos filhos, então eu queria que você contasse um pouco, primeiro, que quando você morava lá em Pernambuco, o que aconteceu? Porque a música entra na vida das pessoas, não entra à toa, sempre tem algo que acontece, né? Ou alguém da família que era músico, ou então a criança, ela viu na televisão, eu quero ser cantora, eu quero tocar esse instrumento, insiste, os pais então fazem a sua vontade e dali então acontece de ter dentro da família um grande artista. Verdade. Eu vim de uma família muito simples, né? E lá em casa são 8 filhos, né? 7 homens e uma mulher. E meu pai, ele não era músico, ele era protético, né? Ele era protético, só que ele nasceu no interior chamado Nazaré da Mata, em Pernambuco. E o meu avô, que morava lá junto com a família dele, ele era fogueteiro, ele fazia fogos de artifício. Só que no momento de folga dele, né, no intervalozinho, ele tocava clarinete, o meu avô tocava clarinete numa banda centenária chamada Capa Bode. Ele tocava com o seu avô? Não, o meu avô que tocava, meu pai não tocava. O seu pai acompanhava, não? Eu acompanhava alguns ensaios, mas o meu avô que era clarinetista. E naquela época, quando ele via o avô, ele devia se sentir orgulhoso? Sim. Inclusive o meu bisavô, o avô do meu pai, também era clarinetista, que ensinou o filho, né? E só que meu pai não aprendeu o clarinete, porque desde cedo ele teve que aprender uma profissão, né? Meu pai desde os 15 anos já era protético e para ajudar na família, né? A sobrevivência. Né? E casando com minha mãe, quando ele começou a ter um pouco mais de condições financeiras, né? Trabalhando muito, ele conheceu um irmão da igreja, da congregação cristã, que tinha clarinete para vender.
e ele comprou 3 clarinetes de um sistema antigo de clarinete de 13 chaves, mas já era um clarinete bonzinho para o estudante da época, para dar para os meus 3 irmãos mais velhos. Aí ele comprou 3, deu para os 3 irmãos mais velhos e levou o professor, esse irmão da congregação cristã, para dar aula dia de sábado lá em casa. Foi aí onde começou a história musical, recomeçou, né? E na realidade, quando esse professor chegou, que você pegou o clarinete, que ele começou a ensinar, como é que você se sentiu? Então, esses foram os 3 irmãos mais velhos. Como lá em casa são 8, eu sou o caçula. Então, a distância de idade é muito grande. Eu não tinha nascido ainda. Desses 3 mais velhos, o professor disse que o Rossini, que por acaso é nome de músico, tinha o interesse pela música. Os outros 2 não demonstravam interesse, né? Mas o Rossini era aquele que estudava para apresentar a lição e disse, olha, invista nesse, eu não vou querer o seu dinheiro de aula de 3 alunos se 2 eu vejo que não tem interesse. Só pague a aula de 1, que esse aqui realmente vai dar certo na música. Dito e feito, o Rossini se profissionalizou, se tornou músico profissional, passou no concurso da Banda Municipal do Recife. Isso aí eu já tinha nascido, isso aí já era por volta de 1987, eu já tinha uns 3 anos. E o sonho do meu pai era que os filhos fossem, além de músico, fossem militar, fosse sargento. Eu cresci e ouvi... Ele tinha essa paixão, ele tinha essa vontade, né? Ele projetava isso em vocês. É verdade. Eu cresci ouvindo, meu pai sempre dizendo, estude, deixe para brincar depois, né? Depois que você passar no concurso, mas eu quero ver você sargento músico. Infelizmente, antes disso acontecer, meu pai partiu, né? Infelizmente. Mas a semente foi plantada. E o mais importante, né? Depois disso, você teve a oportunidade também de estudar. Sim, é verdade. E por conta da referência, da semente, a semente e a referência. O meu irmão estudou e passou para sargento da aeronáutica. Aí ele se tornou sargento da aeronáutica, clarinetista. Aí meu pai nessa época ficou super feliz e aí dizia, olhe para o seu irmão, que eu quero esse exemplo para vocês, eu não quero que vocês... ele nunca ensinou a profissão dele de prótese para a gente, né? Porque ele dizia que ele queria que a gente passasse no concurso, porque ele queria que a gente tivesse uma qualidade de vida melhor do que ele teve, né? Porque ele trabalhava muito para poder sustentar a família. Porque de uma certa forma ele não teve aquela oportunidade de estudar música porque precisava de sobreviver. E às vezes, em detrimento da sobrevivência, o sonho ele é adiado. E ele não adiou, ele transferiu para vocês. Que coisa maravilhosa, né? Você vê que seu irmão mais velho começou e o seu pai, ainda vivo, teve a oportunidade de ver um dos filhos formado e músico, né? E na aeronáutica. Então, para ele, deve ter sido um motivo de muito orgulho. Mas ele também plantou a semente em vocês e você deu continuidade. Como foi quando você teve o contato com o clarinete? Porque você já sabia, o Rossini, né, que deu continuidade, e você quando pegou o clarinete? Porque de repente você poderia dizer assim, não quero clarinete, eu quero violão, quero um violino, quero um piano. Como foi esse contato? É verdade. Inclusive, isso foi mais ou menos um sábado à noite. O Rossini esteve lá em casa e falou, pai, eu vou trazer o clarinete para os meninos, porque tinha eu e meu outro irmão que eram os mais novos, né? E aí vou trazer para os meninos para ver o contato com o clarinete. Eu vou ensinar e vou ver se eles vão querer. Só que a gente já estava estudando teoria musical na igreja, né? Na Igreja Assembleia de Deus lá de Recife, teoria e solfejo. Aí só que a gente não tinha contato com o instrumento, era só teoria, flauta doce. Quando ele levou, o meu irmão mais velho tentou soprar e não saía nada. E meu irmão ensinou o procedimento da embocadura, tudinho, mas não saía uma nota. E aí meu irmão olhou assim, e naturalmente ele fez, eu não quero não ser músico não. Aí Rossini respeitou, disse, não, tudo bem, pensa direitinho, mas tudo bem. Quando ele me deu, coloquei o instrumento na boca, sol, já tirei a primeira nota, o sol, ele olhou assim, olha, um sol bonito, um sol cheio, né? Tirei o sol, né? Um sol bonito, um sol cheio. E aí eu gostei, me apaixonei pelo instrumento. E eu disse, eu quero estudar. Aí ele
pediu para minha mãe me levar para me matricular num centro de música da prefeitura do Recife, que fica lá na Rua da Aurora. Ela me levou, inclusive é aquilo, meu pai plantou a semente e minha mãe regou no nosso coração o desejo da música, porque meu pai passava o dia trabalhando e minha mãe incentivando, né? Porque a gente sabe que jovem com 14 anos, ele quer fazer tudo, menos estudar. Normalmente é isso, mas minha mãe chamava e dizia, meu filho, vai estudar seu clarinete. O quanto é importante os pais, né, terem um diálogo entre eles afinado, amoroso, para poder não só educar os filhos, mas também encaminhá-los para a vida e ser propositivo, porque muitas vezes os pais usam da crítica ou da comparação, a comparação do filho com outra pessoa ou criticá-lo. Não é para essa faixa etária. A crítica e a comparação não ajudam a educar, muito pelo contrário, causa revolta, porque todo mundo tem a sua maneira de ser, tem a sua personalidade, né? E isso tudo, a sua mãe sabiamente, ela teve essa sabedoria, né, de conduzir a educação de vocês. É verdade. Ainda mais com 8 filhos. É verdade. E aquele irmão que disse que não queria, hoje ele é gerente da Toyota, ele ama a mecânica, ele se identificou com a mecânica de um jeito que ele ama muito a mecânica. E ele foi, né, crescendo e hoje é gerente da Toyota e é super feliz. E eu acho que Deus destinou para cada um, né? Meu pai e minha mãe sempre buscou ensinar o caminho da educação, mas também muita oração, que eles creem muito que Deus é o regente de tudo, né? De tudo. Uma força maior, força né? maior. E essa força maior, quando nós acreditamos nela, que é a nossa fé, e quando nós acreditamos e colocamos toda a nossa crença, né, de que ela está nos regendo, até nos momentos difíceis, é como se você sentisse uma mão, né, amiga ali, te segurando nas horas difíceis. E assim, você falou tanto de música, eu gostaria de ouvir um pouco do seu clarinete, por favor, para a gente compartilhar um pouco, porque o clarinete, ele é um instrumento que traz muita emoção. Certo, eu vou tocar um trechinho de Trem das Onze, de Adoniran Barbosa. Sim. Maravilhoso. E são poucas as pessoas, a gente não vê tantos jovens, né, hoje se interessando pelo clarinete, porque tudo precisa ser incentivado. Mas o clarinete, ele faz parte de toda banda e de toda orquestra, não é isso? Isso. O clarinete, ele é um instrumento super versátil, né? Ele tem orquestra sinfônica, ele tem banda sinfônica, ele tem banda militar, ele é de roda de chorinho, né? Ele é um instrumento que ele tem essa versatilidade devido ao seu timbre, né?
ele é bem aproveitado em qualquer estilo de música. E quando eu vejo assim, quando a gente ouve, até num casamento, né? Eu tive oportunidade de assistir o seu casamento, foi maravilhoso. Foi a coisa mais linda do mundo. Quando a noiva entrou, ele tocou para a noiva. Qual foi a música? Eu toquei uma música internacional, né, que tem um significado para a gente. Então, e é isso, a música marca a vida de qualquer pessoa, como é importante. Todos nós temos uma música que marcou o nosso namoro, o nascimento de um filho, uma época, uma festa, uma reunião, uma música que lembra o nosso pai, a nossa mãe, uma música que lembra a nossa infância. A música, ela faz parte da nossa vida. O que seria da vida sem a música? Essa experiência de ser bombeiro e músico, quando você resolveu fazer, é um concurso, né? Isso. Você já pode escolher, eu vou ser bombeiro músico? Então, quando eu já tinha terminado o meu curso técnico de clarinete, né? Eu queria ingressar na carreira militar. Então coincidiu do período obrigatório militar para os homens. Então eu entrei na aeronáutica, né? Normalmente sem ser músico. Lá dentro ele mesmo faz a seleção. Quem aqui tem experiência de pintura de automóvel? Quem tiver, vai para lá. Quem aqui é músico? Eu tinha experiência com músico, então vai para a banda. Lá na base aérea do Recife, eu tive quase 4 anos, 3 anos e 8 meses de experiência tocando na banda. Antes do meu período obrigatório acabar, que eu fui reenganjando, né? Enganjando, aí eu estava já tentando tudo que era concurso na área militar, para sargento. Tentei 2 vezes para sargento da aeronáutica, bati na trave, mas não consegui passar. E quando foi mais ou menos ali em 2005, fiquei sabendo, através de um amigo meu, dizendo, abriu o concurso para soldado músico do bombeiro de Alagoas. Então você já era bombeiro lá em Pernambuco? Da aeronáutica. Da aeronáutica. Isso. E aí você veio prestar o concurso, abriu o concurso aqui, você prestou o concurso aqui em Alagoas. Foi dessa forma que você veio parar aqui? Exatamente, através de um colega meu. Deus foi mostrando, né, mexendo as linhas, o destino para que você estivesse aqui. E foi aqui também que ele conheceu a musicista Débora Borges, que hoje também é uma professora da Universidade da UFAL, e eles se conheceram lá, né? Olha, através da música. O destino já estava traçado. A música me trouxe para cá e trouxe ela para cá. E aqui nós nos conhecemos e graças a Deus estamos casados, aí vamos completar 2 anos de casamento. Então tudo coopera para o bem, né? Daquele que ama a Deus, eu acredito assim. E a música, além de me dar o emprego que eu sempre quis, né? Detalhe, Deus ele dá sempre algo a mais, até mesmo aquilo que nós não imaginamos. Porque o sonho do meu pai e o que eu procurava era ser militar músico. Ele ainda, além disso, me fez bombeiro militar, que para mim é a corporação mais respeitada em todo o Brasil. E a banda, eu sei que a banda, né, do Corpo de Bombeiros, ela é, na realidade, uma ponte para a sociedade, para um relacionamento com a sociedade, para que a sociedade conheça o que o bombeiro faz. E você faz parte dessa ponte, né? A parte social, a parte também de responsabilidade social, que a gente pode dizer. É verdade, nós somos o cartão postal da corporação, né? A sociedade, quando quer conhecer a corporação, nós somos o cartão postal, através da música, né? Da arte, e também nós somos esse elo de ligação para a sociedade, quando a sociedade precisa da gente em eventos, né? Inclusive, tipo, a gente faz de qualquer cidade do interior de Alagoas, capital, a gente faz procissão, culto evangélico, encerramento de formatura, né? A formatura universitárias, escola de criança pequenininha, a gente é convidado. Isso é maravilhoso. Eu gostaria até que você explicasse para o nosso público, quando eles quiserem pedir a banda, quiserem que a banda venha contribuir na igreja ou na associação, na organização não governamental,
e queira fazer algum evento, como é que eles entram em contato? É através de telefone, de ofício? Como é que acontece isso? Inicialmente entra no site do bombeiro, né, de Alagoas, e lá vai ter os telefones, e aí tem que fazer um pequeno ofício destinado ao comandante geral da corporação, solicitando a banda, dizendo o tipo de evento, o horário, né? E a única coisa que é exigida é apenas o transporte, né? Para poder buscar e levar de volta, é a única coisa. E se for ficar algum tempo, alimentação também? Dependendo se for muito distante, né? Não é um pré-requisito, tá? Né? Porque a gente faz serviços muito simples, em localidades simples, que a gente vê que o pessoal, quando a gente chega, tá o brilho no olhar, mas às vezes não tem condições de nos dar uma alimentação. Então a gente faz de coração aberto. Quanto mais simples o local, a gente sente aquele amor, aquela felicidade. E quando a banda chega, as crianças adoram a banda, então a gente fica muito feliz em servir. E a ida de vocês para um local de alta vulnerabilidade e a fala de vocês também incentivar essas crianças a irem para a música. É uma coisa que a gente percebe que o jovem e a criança também, quando ela é incentivada a entrar para a música, o fato dela começar a estudar música, porque aí tem todo um processo, esse processo de estudo, e o gosto, né? Porque toda criança ela já quer tocar um instrumento, então há uma didática onde você possibilita aquele indivíduo, aquele jovem, aquela criança que está ali a tocar o instrumento, e depois você vai inserindo a parte que é a parte que ela tem que aprender a ler a música, a ler partitura e tudo. Teoria, né? A teoria. E a gente percebe que nisso o próprio jovem, ele também se transforma. Parece que o fato de a música, estar em contato com a música e nesse aprendizado, ele fica mais disciplinado. Sim, a música, quando ela exige da gente concentração, porque uma música para ser tocada, antes de eu ter a técnica que hoje eu tenho, eu tive que repetir, entender, repetir. É um processo de construção. Então isso deixa a gente mais concentrado, predestinado a entender, viver aquele mundo. E aí as coisas que nos interessam é a música. Então se tiver alguma coisa ruim, algum convite de um coleguinha, a gente nem ouve mais, porque a gente está tão destinado a entender a música e viver, aí começa a criar ciclo social entre músicos, né? Aquele ciclo que são pessoas. Eu sinceramente tenho 20 anos de profissão músico, e mais de 90% dos músicos são de comunidades simples, né? Você vem de uma história de vida simples, e eu não conheço ninguém que deu para a criminalidade, porque a música ela transforma. Exatamente, então fica essa dica também para você que é pai, você que é mãe, na mais tenra idade, já colocar o seu filho para aprender algum instrumento, para que ele também se desenvolva, mesmo que ele não vá ser um musicista lá na frente, não vá dedicar a essa profissão, mas isso faz com que ele ganhe mais disciplina, a capacidade. E uma das coisas que a gente sabe é que a música também, quando já existem neurocientistas que estudam a questão da música, ela fica tão entronizada dentro da emoção e do cérebro e da capacidade de um ser humano, que algumas pessoas com Alzheimer, que já não estão completamente desligadas, elas já não conseguem mais lembrar de nada. Às vezes, por exemplo, se ela frequentava uma igreja e tinha um hino que ela gostava muito, quando começa a tocar o hino, essa pessoa começa a cantar, ou seja, ela acessa aquela parte do cérebro que seria impossível em função do Alzheimer. Então nós sabemos que a música ela tem uma função terapêutica também. E falar em música e função terapêutica, eu gostaria que você tocasse mais uma música pra gente. Certo. Vou tocar um choro chamado Pedacinho do Céu, de Valdir Azevedo.
Maravilhosa essa música, maravilhoso instrumento, toca o nosso coração e é assim que a gente quer que a vida seja suave, né? O clarinete, ele tem essa, eu acho que é essa suavidade, é o tipo de som que ele emite, ele leva a suavidade, mesmo quando você vai colocar no samba em qualquer outro som, ele ainda assim é suave. Eu sou suspeito, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande pelo clarinete. A minha teoria, a minha concepção da intimidade que eu tenho com o clarinete é porque ele é instrumento de madeira, né? Ele é cilíndrico, ele é de madeira, então ele é o som da natureza, né? Ele já é de uma árvore, né? Em que eu respeito, eu tenho algo em mim que quando eu pego o clarinete, eu meio que saldo a história daquela madeira. Eu agradeço aquela madeira por ter me dado essa possibilidade de ter um clarinete. Então, isso que ele está dizendo já fica como mensagem. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, então é essa gratidão que a gente tem que ter pelo meio ambiente, não é? Isso. Que trouxe isso. Então toque mais uma música para a gente terminar o nosso programa. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta semana que vem. E agora vocês ficam aí com José Romero, que é esse musicista maravilhoso. Eu agradeço pelo convite e espero que a minha história sirva de exemplo e motivação para alguns pais e mães que estão assistindo o programa, que coloque o seu filho para estudar música, né? Para ter um futuro, mesmo que não seja na música, mas que ele se torne um cidadão de bem através da música, né? Que ajuda muito a música. Isso, linda mensagem.